Fala assim, Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Muito interessante daquilo que já foi falado, ministrado. Período do louvor, Deus estava ali ministrando sobre a minha vida e acrescentando a respeito da palavra ao qual Ele já tinha ministrado sobre a minha vida para estar liberando sobre a igreja. E o Senhor estava ali no período do louvor, eu peguei o celular e fui até a palavra que o Senhor estava trazendo sobre a minha vida para compartilhar com os irmãos e que os irmãos possam entender tudo aquilo ao qual o Senhor Ele está falando nessa noite. E tudo aquilo ao qual a pastora já falou aqui, irmãos, bate diante daquilo ao qual o Senhor já tinha ministrado ali sobre a minha vida, a estar compartilhando com os irmãos. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Se tiver alguém ao seu lado aí sem Bíblia, você chega a seu irmão em nome de Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz. Ele fala assim conosco: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos repetir. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Senhor Jesus. Nós vemos que nesse trecho a palavra de Deus nos afirma que o Pai já derramou do alto dos céus todo tipo de bênçãos de que necessitamos para viver a abundante vida que Jesus conquistou para nós. Não recebemos algumas bênçãos ou poucas bênçãos, mas todas as bênçãos que foi derramada na cruz, de que precisamos. Elas estão todas à nossa disposição, pois são algo que o Pai já nos deu. São uma conquista que já nos foi garantida em Jesus Cristo. O Pai já despachou dos céus toda a provisão de que nós necessitamos. Fala assim, já foi derramada. Fala assim, já foi derramada através de Cristo. Todas as bênçãos e toda a provisão do que nós necessitamos. A bênção, irmãos, ela já foi derramada sobre a vida de cada um de nós, sobre a nossa vida, através do sacrifício de Cristo na cruz, irmãos. Essa bênção já foi ganha e essa bênção já foi liberada sobre a nossa vida. Mas nós não podemos, irmãos, viver de qualquer maneira. Porque se nós vivermos de qualquer maneira, nós não vamos poder tomar posse de fatos de verdade, de tudo aquilo ao qual Cristo, irmãos, Ele conquistou para o nosso favor. Contudo, muitas vezes o que experimentamos em nossas vidas é uma grande carência de bênçãos, uma profunda falta daquilo que mais necessitamos para garantir nossa paz e alegria no Senhor.
Como pode ser isso possível, né? Isso já declara a carta em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Existe uma lei espiritual que nos faz compreender esse estado de coisas. Você deve compreender que o dar é de Deus, mas o possuir é do homem. Ou seja, cabe a Deus derramar suas bênçãos do alto dos céus, e isso ele já fez. Fala assim, ele já fez. Mas cabe a você tomar posse dessas bênçãos, irmãos. Então isso quer dizer que as bênçãos de Deus, elas já foram derramadas, irmãos, pelo Senhor sobre a nossa vida. O que cabe a nós é nós tomarmos posse, irmãos, das bênçãos do Senhor sobre nós. Muitas bênçãos generosas que o Pai já derramou do céu estão retidas, porque não nos apossamos dela por meio da fé. O inimigo sabe que não podemos secar o rio das bênçãos de Deus na sua fonte, ou seja, no trono de Deus. Mas sabe também que pode repressar essas bênçãos, impedindo que elas se derramem e se espalhem, quando na terra os homens não são capazes de se apossar-se dos dons de Deus. É isso que ele deseja fazer, tornando-nos incapazes de criar o clima propício para que as bênçãos se concretizem sobre a nossa vida. A bênção de Deus, ela já foi derramada, está lá pronta para nós estarmos conquistando, irmãos, mas o clima favorável, nós precisamos criar ele. Olha para o teu irmão que está ao seu lado com cara de profeta, fala assim, crie, fala para ele, cria esse clima favorável para a sua vida. O que faz o inimigo, irmãos, sobre nós? É nós pensarmos ao contrário daquilo ao qual Deus, irmãos, tem sobre a nossa vida. O inimigo da nossa alma sempre vai atacar primeiro aonde, irmãos? A nossa mente. O que nós precisamos fazer, irmãos, para nós se apossarmos, irmãos, das bênçãos, de fato e verdade, que o Pai já preparou e derramou sobre a nossa vida. Os planos de Deus, antes de se concretizarem diante dos nossos olhos, passam por nossa mente, nossos lábios, em forma de pensamentos, desejos e palavras. Devemos aprender a tomar nossa mente e nossa boca carnais para a sabedoria e a palavra criadora de Deus. Fazendo isso, assumindo uma postura de fé diante das situações sobre as quais deve ser derramada a bênção do Senhor. Quando escolhemos olhar para a vida, não com os olhos da carne, limitados por nossas possibilidades, mas com os olhos da fé, guiados pela palavra de Deus, assumindo em nós uma postura de quê, irmãos? Uma postura de fé. Torne em você, irmãos, e conclua sobre a sua vida. Nós precisamos fazer isso. Temos uma postura de fato e de verdade de fé. Hoje, irmãos, o ser humano, irmãos, ele tem um costume maior sobre a sua vida, de murmurar, irmãos, diante das situações ao qual ele enfrenta. Ao contrário, nós precisamos crer e acreditar, mesmo diante das situações difíceis ao qual nós enfrentamos. Crer e acreditar na palavra que um dia foi liberada sobre a nossa vida. Crer e acreditar naquilo ao qual Cristo liberou na cruz, na concretização da cruz, até ele ali, irmãos, diante para nós. Porque se nós mudarmos os nossos pensamentos, diante das situações ao qual nós enfrentamos, em vez de nós reclamarmos, em vez de nós murmurarmos, em vez de nós acharmos um culpado, irmãos, para essa situação, nós começarmos, irmãos, buscar, irmãos, o favor de Deus.
e aquilo ao qual um dia foi liberado sobre a nossa vida como bênção para nós, nós vamos viver melhor do que nós vivemos hoje. Nós vamos conquistar mais daquilo que a gente um dia já conquistamos até hoje. Olha para o teu irmão que está ao seu lado, fala para ele assim: tome posse, irmãos, da sua bênção. Quando escolhemos não amaldiçoar as pessoas e situações difíceis que encontramos, mas abençoá-las com palavras de ânimos e orações, estamos tendo uma postura de fé. É essa postura que nos faz capazes de apossar-nos das bênçãos de Deus, que podem começar pequenas como semente, mas que têm potencial para crescer e se multiplicar, irmãos, de uma forma sobrenatural. Precisamos crer, irmãos, e confiar no poder de Deus, irmãos, sobre a nossa vida, diante de uma palavra ao qual Ele já liberou sobre nós. Vivemos em um mundo não só físico, mas também espiritual. Realidades físicas, materiais e realidades espirituais fazem parte do nosso dia a dia, como duas dimensões de nossa existência. Essas dimensões se encaixam e interferem uma na outra. Assim, muito do que acontece na dimensão física é manifestação ou reflexo de realidades espirituais. E por outro lado, coisas que realizamos através de nossa dimensão material, palavras, gestos e etc., têm consequência sobre o mundo espiritual. Ora, precisamos aprender, então, que somos nós que criamos o ambiente. Fala assim: nós que criamos o ambiente. Isso quer dizer, para de culpar o outro por situações que está na sua vida. Porque se algo acontece em sua vida, não é culpa do outro, é culpa sua. Olha para o teu irmão que está ao seu lado, não é culpa do outro, é culpa sua. E o que o ser humano faz? O que nós, muitas das vezes, fazemos? Queremos achar um culpado, mas esse culpado nunca somos nós. O culpado é o diabo, que está sempre sendo culpado de alguma coisa. O culpado é o irmão que está ao nosso lado. O culpado é o outro irmão. O culpado é o nosso pai. O culpado é a nossa mãe. O culpado é o nosso esposo. O culpado é a nossa esposa. O culpado é todo mundo. Mas nós não trazemos essa culpa, irmãos, sobre nós. E nós precisamos entender que quando nós, irmãos, agimos dessa forma, nós, muitas das vezes, irmãos, não conseguimos alcançar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Precisamos criar um clima, irmãos, favorável para a glória de Deus se manifestar sobre a nossa vida. Por meio de nossas palavras, desejos, gestos, reações, coisas que acontecem no nível material influenciam o mundo espiritual. Devemos aprender a saturar nossa vida, nossas palavras, nossa casa, nosso ambiente de trabalho, com o louvor de Deus, com palavras de confianças e gratidão, gerando assim um clima de fé propício para que o Senhor possa agir, irmãos, e liberar bênçãos sobre nós. Um ambiente saturado de murmuração, palavrões, blasfêmias, calúnias e fofoca só fazem atrasar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nós somos aqueles, irmãos, que vai criar o clima favorável para as coisas acontecerem, irmãos. As bênçãos de Deus e fazer o que, irmãos? Acontecerem, irmãos. Ah, se algo não está acontecendo. Ah, porque isso aqui não está fluindo. Ah, porque isso aqui não está acontecendo. Então, porque na sua vida o clima ainda não está favorável para que as bênçãos de Deus ela possa ser derramada sobre a sua vida.
Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala assim: ainda falta alguma coisa. Seja sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando quem devorar. Resisti-lhe e seja forte na fé em Jesus. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Nosso objetivo de cristão, nos diversos lugares em que o Senhor nos colocou, é criar um clima favorável para que a bênção de Deus aconteça, apossando-nos de suas vitórias e criar problemas para o diabo. Ele anda como leão procurando quem o devorar. E se o clima, irmãos, aqui estiver favorável, nada ele pode fazer. Se sobre a sua vida, se sobre a sua casa tiver o clima favorável, nada ele pode fazer. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala assim: creia nisso. Isso quer dizer que ele não pode devorar qualquer um, mas deve buscar suas presas. Deve cercar os que estão indefesos e dar seu bote. Ele procura a quem tragar, exatamente porque existem pessoas que são intragáveis para ele. Pessoas que lhe são indigestas. Quem são essas pessoas? Aquelas que estão saturadas com o sal do louvor e adoração do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Quem é você? Olha para o teu irmão e fala assim: quem é você? Você é aquele que o clima está favorável de Deus sobre a sua vida? Ou você é aquele que está pronto para que o inimigo venha para te devorar? Precisamos entender, irmãos, quem nós somos em Deus. Uma palavra que já foi liberada aqui, irmãos, nessa noite. Precisamos entender, irmãos, os objetivos, irmãos, daquilo, da nossa busca ao Senhor, da nossa adoração ao Senhor. As pessoas, muitas das vezes, irmãos, elas estão, irmãos, com uma sede muito maior de conquistar coisas do que estar num clima favorável de adoração ao Senhor. Não entendendo, irmãos, que a ela se envolver e formar o clima favorável em uma adoração ao Senhor, vai fazer com que ela, irmão, não somente conquiste coisas, pois quando se fala a respeito de bênçãos do Senhor, fala de bênçãos do Senhor em todas as áreas da nossa vida. E isso inclui as bênçãos materiais também, irmãos. O Senhor, irmãos, não nos chamou para nós vivermos de qualquer maneira ou de qualquer forma, irmãos, na nossa caminhada aqui. Ele tem muitas coisas reservadas para nós. Muito maior, irmãos, daquilo que nós pensamos e muito maior daquilo que nós imaginamos, irmãos, sobre a nossa vida. Porque os nossos pensamentos, eles são limitados, irmãos. Entenda isso. Busque o favor do Senhor. Busque, irmãos, aquilo que já foi conquistado na cruz, irmãos, por amor à nossa vida, já foi. Fala assim para o seu irmão: já foi conquistado. O que nós precisamos fazer? Somente tomar posse, irmão. Porque já foi conquistado, irmãos. O que falta em nós é nós, de fato e verdade, tomarmos posse, irmãos, disso. Pessoas que têm palavras de bênçãos nos lábios e sentimentos de vitórias no coração são indigestas para o inimigo. Ele se aproxima delas, tentando devorá-las, mas tem de passar adiante com fome, pois com um cristão que vive na gratidão a Deus e proclamando as maravilhas do Senhor, ele nada pode fazer. Querido irmão, exercite-se
no louvor do Senhor. Vigie suas palavras, para não se tornar prisioneiro delas. Proclame as maravilhas do Senhor, mesmo aquelas que você ainda não vê. Assim você estará criando um ambiente certo para Deus manifestar a sua glória e assumindo a postura de fé de quem sabe apossar-se das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Pastor, ainda não aconteceu sobre a minha vida algo. Irmãos, creia na palavra de Deus e profetize a palavra de Deus sobre a sua vida. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de falar para Deus, porque ainda não aconteceu, olhe para a palavra de Deus e diz para o Senhor: Senhor, já foi liberada essa bênção sobre a minha vida. A sua palavra, ela diz. Por isso, Senhor, mesmo eu não vendo, eu creio, eu acredito e tomo posse sobre a minha vida. Você verá as maravilhas de Deus acontecendo sobre a sua vida. Irmãos, eu odeio pessoas que vivem reclamando. Irmãos, até mesmo, preste atenção, até mesmo, irmãos, algo que vem a dar errado sobre a nossa vida, em vez de você pensar que o diabo está agindo em alguma coisa, pode ser Deus te despertando para algo maior que Deus tem sobre a sua vida. Nem toda perca é perca. Aprenda isso. Nem toda perca, é ganho, irmãos. Porque através, irmão, de você perder algo, você está, irmãos, abrindo um espaço para que outra possa chegar. Às vezes o Senhor permite uma perca para que a bênção possa tomar lugar daquela situação que estava. Preste atenção no que Deus está falando contigo, irmãos. Está liberando nessa noite sobre a nossa vida. Você precisa crer mais na palavra de Deus e tomar posse, irmãos, da palavra de Deus. Hoje, irmãos, meditando ali na palavra de Deus, irmãos, não somente hoje. E eu estava dizendo com o Senhor esses dias: Senhor, não sou eu, mas Senhor, é a sua palavra, Senhor, que diz. O que falta, Senhor? O que falta, às vezes, para alguma coisa acontecer? E o Senhor começou a ministrar: crie o clima favorável, para que a minha bênção possa chegar, para que a minha bênção possa ser derramada. Crie o clima favorável. E às vezes, irmãos, o clima favorável, ele vai ser feito, sabe como, irmãos? Você de deixar de fazer, muitas das vezes, aquilo que você está fazendo. Porque existem coisas que nós atraímos à presença de Deus. E essa coisa ao qual nós fazemos, muitas das vezes, irmãos, não é somente uma leitura da palavra. Não é somente um jejum. Preste atenção. Não é somente nós estarmos no culto. Criar um clima favorável é nós deixarmos de fazer aquilo que afasta a presença de Deus sobre a nossa vida. Criar um clima favorável é nós resistirmos ao inimigo da nossa alma. Criar um clima favorável
é nós resistirmos às tentações que vêm dia após dia. Precisamos criar o clima favorável. Essa semana aconteceu duas coisas. Irmãos, porque Deus, antes de fazer o derramar algo sobre a nossa vida, primeiro o Senhor nos testa, se nós estamos preparados para receber algo do Senhor. E lá na loja, irmãos, todas as vezes é muita correria, nós fazemos uma coisa, outra e tal. E chegou uma jovem, uma criança, não sabia, irmãos, muito bem a respeito de valores. E ela deu um valor. Olha, eu quero isso. Dá para fazer isso aqui? A quantidade, a criança já pergunta, dá para quê? Dá para fazer o quê? Só que eu fiz a conta lá. Contei de um valor, mas só que tinha um valor a mais. Eu fui, peguei o dinheiro dela, pois dá para isso. Aí fui dando a ela. Ela quer o quê? Quer isso aqui? Quando eu fui botar no caixa, tinha um valor a mais. Irmãos, imediatamente, irmãos, eu já fui. Ela voltou e pensou que eu coisa. Falei assim, tem um valor a mais. Ainda dá para você pegar mais. Ou você quer o dinheiro? Não, eu quero mais. E foi lá, pegou a mais. Esses dias, a pastora Flávia foi lá. Eu até pensei que foi benção. Perguntei primeiro, né, se ela fala que fosse benção, aí vai lá, comeu lá, fez o lanche dela, aí fez o Pix 2 vezes. Aí fala assim, pastor, ela viu? Não. Quem viu? Fui eu. Quando eu olhei, eu falei, Silene, a Flávia está abençoando a loja disso. Fazendo Pix 2 vezes. Rapidamente eu mandei mensagem para ela, informando sobre aquilo. E o que eu fiz? Né, Flávia? Rapidamente devolvi o valor a ela. Antes de Deus fazer algo sobre a sua vida, daquilo que Ele está reservando para você, primeiro o Senhor Ele vai ver que se você está preparado ou não. Entenda isso e toma posse disso e crie um clima favorável para que você possa tomar posse daquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, você que crê, você que confia e você que acredita na palavra de Deus.